Boa noite, meus irmãos. Que a graça bondosa do nosso Deus esteja conosco. Cumprimento você também que nos assiste pela transmissão e fica o convite para que esteja aqui conosco. Está muito bom aqui. Dá vontade de fazer 3 tendas, né? Esteja conosco, meu irmão. Convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João. No seu capítulo de número 4. Eu ia pregar outro texto, mas tive a oportunidade de pregar lá em Itu ontem. E acredito que aquilo que foi dito lá é muito oportuno que seja dito aqui também. João, capítulo de número 4. Nós leremos do versículo 31 até o versículo de número 38. João, capítulo 4, do versículo 31 ao versículo 38. Palavra do Senhor. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Meus irmãos, por que a gente faz o que a gente faz? Por que fazemos o que fazemos? Qual é o motivo de estarmos aqui hoje? Será que é uma rotina? Domingo é o dia do Senhor e eu vou lá. Será que é só mais um culto? É o dia do Senhor e eu preciso cultuar. Será que é porque nós nos sentimos bem? Eu vou à igreja porque eu me sinto bem? Por que você faz o que você faz? Por que o coral subiu aqui e louvou? Porque essa palavra do Senhor é importante para as nossas vidas. Afinal, ao longo da história, a gente viu que Ele preservou para nós. Nós cantamos que precisamos ler e observar aquilo que o Senhor tem ordenado. Nós cantamos que só conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. O que a cruz do Calvário implica na sua vida? Todos os dias nós precisamos nos recordar da cruz, pois sem ela é impossível nos achegarmos ao Senhor. Antes de entrarmos no nosso sermão, eu convido você para abaixar a sua cabeça. Vamos orar neste momento pedindo a graça do Senhor. Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus. E assim como nosso irmão Daniel orou, que eu não fale nada de mim, ó Deus, antes que eu fale tudo do Senhor. Que a Tua palavra, que é suficiente, penetre nos nossos corações e nos ensine a observar aquilo que o Senhor tem falado. E nos ensine a caminhar da maneira que Te agrade. E nos ensine que os campos estão brancos para a colheita. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Meus irmãos, os nossos dias têm sido marcados por um constante relativismo. Constantemente nós somos atacados por esse relativismo. E relativismo é uma corrente epistemológica da filosofia, tanto do ceticismo quanto do pragmatismo, que visa defender a ideia de que não existe verdade. Não existe uma verdade absoluta. A minha verdade é diferente da verdade do Giovanni. A minha verdade é diferente da verdade do Tiago. Por quê? Porque o Tiago é diferente de mim. O Tiago tem uma vida e eu tenho outra. Mas será que isso é verdade? Será que quando nós olhamos para a Bíblia, nós não conseguimos extrair delas verdades absolutas? Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento. Muito cuidado com aquilo que nós permitimos ser relativizados. Porque se a gente vai nessa ideia de que nada é verdade, pois bem, no que acreditamos? No que nós acreditamos? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos muitas verdades absolutas. E a primeira dela é aquilo que nós cantamos. Cristo estava sentado no seu alto e sublime trono e se encarnou, morou no nosso meio, foi crucificado, foi assunto aos céus e Ele voltará para nos buscar.
Essa é uma verdade absoluta, o qual nós precisamos defender. Outra verdade que nós observamos, aquilo que o Francisco leu. A paz e a santificação. É isso que nós precisamos buscar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verdade absoluta. Outra verdade absoluta é que alguém que tem uma plantação deve estar muito atento. Porque se chegar o dia da ceifa e essa pessoa não colher, se chegar o tempo do fruto, se chegar o tempo da colheita e essa pessoa não colher, o que acontece? Os frutos caem e se perdem. Eis o nosso texto, a verdade absoluta. O texto começa dizendo: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, coma. E esse texto, alguns estudiosos adotam o ano da autoria dele por cerca de 90 depois de Cristo. Com essa data da escrita do Evangelho, no caso, né? E a teoria é que esse Evangelho tenha sido escrito lá de Éfeso, com a intenção de doutrinar, com a intenção de encorajar, com a intenção de mostrar a Cristo como suficiente. Olha, o homem perfeito que desceu para nos buscar. Essa é a mensagem do Evangelho do Senhor. Muitos de nós temos caminhado com o Senhor e temos crescido com o Senhor. Mas muitos de nós temos caminhado com o Senhor e não crescemos com o Senhor. Qual tem sido o nosso crescimento ao longo desse ano? Qual tem sido o nosso crescimento de janeiro para cá? Qual tem sido o nosso crescimento espiritual nos últimos 5 anos? Será que nós temos a sensibilidade de observarmos as nossas vidas e falar: eu tenho crescido com o Senhor, eu tenho aprendido com o Senhor? Enquanto eu estava lendo esse texto, eu me lembrei daquele filme, Até o Último Homem, que chama, né? E ele conta a história de Desmond Doss. Imagina você, num cume de uma montanha, lutando para salvar a sua vida, lutando para salvar o seu país. Imagina você, no meio de uma guerra, sendo bombardeado o tempo todo, sem armamento. Esse jovem, para defender a sua fé, ele vai até a guerra sem arma nenhuma. Ele fala: eu vou ser médico na guerra, e eu não vou tirar a vida de ninguém. E aí, em determinada noite, ele fica sozinho lá no cume dessa montanha, e ele começa a ser bombardeado sem ter para onde ir, e ele escuta uma voz dizendo: socorro! E esse jovem vai e começa a pegar as pessoas, levar até a borda da montanha e descer as pessoas pela montanha. Isso a noite toda, a noite toda. E o drama se desenvolve através disso, mostrando o quão cansado ele estava, mas mesmo assim ele continuava buscando as pessoas. E aí chega uma parte do filme que ele está exausto. E aí ele começa a rogar ao Senhor, dizendo: Senhor, me ajude a salvar mais um. Senhor, me dê força para que eu salve mais um. E a história conta que esse homem desceu muitas pessoas, salvou a vida de muitas pessoas. Que coragem, meus irmãos, que intrepidez. Mas quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, a gente vê isso constantemente. A gente vê João Batista, por exemplo, dizendo que a sua missão era anunciar o Evangelho. E ele perdeu a vida por causa disso. Nós vemos mais à frente Filipe, depois de ser salvo, chamar Natanael com tanta certeza daquilo que viu, dizendo: Natanael, vem e vê. Nesse capítulo nós vemos o próprio Cristo caminhando por Samaria, passando ali para falar com a mulher samaritana, para falar com uma mulher que era rejeitada pelos judeus, para falar com um povo que era deixado de lado. Nos dias de hoje nós chamamos como a minoria, né? Jesus, no seu caminho, parou para falar com uma mulher. E depois essa mulher falou na cidade de Samaria, uma cidade grande, com aproximadamente 200 mil habitantes, que através de uma mulher conheceu a Cristo. Será que nos dias de hoje nós precisamos defender o Evangelho? Será que na cidade de Jundiaí o Evangelho precisa ser defendido por nós? A resposta é sim, meus irmãos. O relativismo está batendo a nossa porta todos os dias, nos nossos empregos, nas nossas faculdades, e nós, como ceifeiros do Senhor, como trabalhadores da grande seara, precisamos nos impor, precisamos entender que a nossa missão é trabalhar para o Senhor. Charles Spurgeon, ao comentar esse texto, ele diz: mas quando é o nosso Deus gracioso, nosso Pai bendito, amoroso, não se pode suportar a ideia. E Jesus nos adverte de que é a sua colheita, é a colheita de Deus que está morrendo por falta de trabalhadores. Você já pensou nisso?
Você já pensou que as pessoas lá fora estão morrendo longe da presença do Senhor? E nós estamos aqui dentro, aprendendo do Senhor? O texto que o Francisco leu diz que Esaú buscou arrependimento com lágrimas e não encontrou. Meus irmãos, isso é muito forte. Você já pensou nisso? Talvez alguns de nós aqui buscamos o arrependimento com lágrimas e alcançamos. Talvez outros aqui buscaram arrependimento sem nem ter lágrimas e alcançamos. Mas e lá fora, gente? Quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão caindo e morrendo de maduro? O texto diz o seguinte: nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Antes disso, eu queria meditar com vocês acerca do seguinte tema: os trabalhadores do Senhor. Nós que somos salvos, somos convocados para trabalhar pelo Senhor. É a mesma ideia do filme, quando somos convocados pela guerra. Eu costumo dizer que aqueles que recebem a Cristo não são voluntários, são convocados. Nós somos convocados porque é uma obrigação, não é um conselho. Olha, se você quiser, você pode ajudar aqui nessa colheita. Não. Se nós, de fato, acreditamos em Cristo, se a nossa fé precisa ser evidenciada nas nossas atitudes, as nossas atitudes precisam trabalhar para o Senhor. Os trabalhadores do Senhor. E, em primeiro lugar, eu trago a ideia de que nós precisamos ser dispostos. Nós precisamos ser dispostos. Percebam que Jesus tinha sido deixado com a mulher samaritana e os discípulos foram até a cidade buscar o alimento. E agora esses discípulos retornam e dizem: Mestre, come. Mestre, come. Jesus estava faminto, meus irmãos. Os discípulos estavam famintos, por isso que eles foram comprar comida. E Jesus olha para eles e diz: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Eu fiquei pensando ontem lá na programação, porque eles chamaram um grupo de louvor para tocar o cântico, mas eles falaram assim: olha, vocês que estão com fome podem ir. E aí ficou 10% do pessoal na igreja para ouvir o último cântico. E aí Jesus está dizendo: olha, eu não vou comer agora porque eu tenho outra comida que vocês não estão entendendo. Eu não vou me alimentar agora, eu tenho uma necessidade básica que eu vou deixar de lado porque eu tenho outra coisa para fazer. E as duas palavras aqui para comida, elas trazem a ideia diferente no texto grego. A primeira, de fato, é comida, mas a segunda é mantimento, é satisfação, é saciedade. Olha, a minha satisfação, o meu alimento, não é esse que vocês estão pensando. Ele continua no versículo e diz: diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Ter-lhe alguém, porventura, trazido o que comer? Eu percebo aqui uma união muito grande entre os discípulos. Eu não trouxe, mas será que alguém trouxe? Olha, eu não fiz, mas será que alguém fez? Será que a gente encontra essas características na igreja hoje? Será que se eu não for lá abrir a porta da igreja, outro diácono vai ir? Será que se eu não for lá falar com aquele visitante novo, outra pessoa vai ir? Meus irmãos, o grande problema é que às vezes a gente terceiriza aquilo que o Senhor pede para nós. Muitas vezes a gente passa para o próximo aquilo que o Senhor entrega para nós. Muitas vezes a gente dobra e passa para o próximo aquilo que o Senhor requer de nós. O texto está aí. Qual tem sido a nossa atitude mediante a isso? Qual tem sido a nossa preocupação diante disso? Será que nós estamos dispostos a de fato trabalhar para o Senhor? Será que nós estamos de fato dispostos a aprender do Senhor e colocar em prática? Por que nós fazemos o que fazemos? Ou nós viemos aqui domingo após domingo para fazer as mesmas coisas? Ou aquilo que é falado aqui no domingo não se aplica na segunda-feira nos ambientes em que nós estamos inseridos? Será que não existe uma necessidade lá fora? Será que os campos não estão branquejando para a colheita? É por isso que nós não estamos fazendo? Por que nós fazemos o que fazemos? Os trabalhadores do Senhor precisam ser pessoas dispostas. É o que o texto está dizendo. Os discípulos foram buscar. Jesus não comeu. Será que alguém deu a ele? Enquanto nós estávamos lá? Ou enquanto nós estávamos distraídos? Será que alguém fez? Uma disposição muito plausível aqui. E o texto continua e diz: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
A minha comida consiste, ou seja, a minha satisfação está em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus irmãos, com isso Jesus nos ensina o quão importante é a prioridade. Jesus está nos ensinando o quão importante é priorizarmos as coisas do Senhor. Qual foi a última vez que você fez jejum? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e orou por um bom longo tempo? Porque a parte do alimento é uma parte que pega bastante, não é verdade? Quando a gente está com fome, eu não consigo dormir com fome. Muito difícil. Mas a questão é a prioridade, gente. Será que nós sabemos aquilo que está acontecendo com os nossos vizinhos? Ou a nossa prioridade está somente na nossa vida? Será que a gente percebe a fome das outras pessoas? Porque os discípulos perceberam. A gente não vê no texto Jesus mandando eles comprar comida. Qual tem sido a nossa prioridade, gente? Qual tem sido aquilo que o nosso dia tem a primazia? Será que os nossos vizinhos, será que os nossos amigos, eles percebem em nós que a nossa prioridade, que a nossa satisfação é fazer a vontade de Deus? Será que a nossa prioridade, ela se refere àquilo que nós temos cantado? Nós vamos anunciar o Evangelho onde quer que estejamos? Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a minha e a sua prioridade? Nem sempre é fácil seguirmos a Jesus. Nem sempre é fácil, gente. Eu falei lá ontem na programação, né? Vocês acham que Paulo gostava de ser açoitado? Não gostava, gente. Mas por que ele não parava? Porque ele estava fazendo parte da missão. É fácil passar por problemas, a gente viu hoje cedo, né? A questão de Daniel, é fácil estar perto de leões. Não é fácil, gente. Mas por que ele estava? Para fazer a vontade de Deus. O pastor pregou de manhã. O Senhor, Ele não nos livra dos problemas. O Senhor, Ele nos livra nos problemas. Nem sempre será fácil. Mas por que você faz o que você faz? Qual é a sua prioridade? Os trabalhadores do Senhor precisam ser pessoas dispostas. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a se cansar? Você está disposto a deixar de comer porque a sua comida consiste em fazer a vontade daquele que te enviou e realizar a sua obra? Meus irmãos, essa questão é muito séria. O que você vai fazer com isso na segunda-feira? Qual é a sua prioridade? Você está disposto no serviço ao Senhor? Em segundo lugar, meus irmãos, os trabalhadores do Senhor são pessoas atentas. São pessoas atentas. E eu acho que a atenção é um ativo muito precioso nos dias de hoje. Quantos milhões são pagos pela nossa atenção, não é verdade? Você que tem um Spotify aí, você sabe. Constantemente alguém fazendo uma propaganda. Uma vez eu li que se você usa um produto de graça, você é o produto. Entenderam? Se você usa um produto de graça, você é o produto. No sentido de que eles estão comprando e pagando pela nossa atenção. Eles pagam, eles desembolsam para fazer uma propaganda para nós. Os trabalhadores do Senhor precisam ser pessoas atentas na missão, porque os campos já branquejam para a colheita e os frutos estão se perdendo. Nós, como crentes, precisamos estar atentos às oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, gente. Não podemos gastar o nosso tempo com coisas fúteis. Não podemos gastar o nosso tempo com aquilo que não agrada ao Senhor. Muito pelo contrário, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Se a nossa prioridade é Cristo, a nossa atenção também precisa estar em Cristo. Qual tem sido o nosso posicionamento? Eu falei com os adolescentes lá do Almerinda um tempo atrás, e eu fiz todo mundo abrir no celular, lá nas configurações, o tempo que eles gastavam no celular. 8 horas por dia, gente, foi a média da sala. Isso é muito triste, gente. 8 horas por dia conectados no celular. 8 horas por dia conectados com o mundo. E por vezes o Senhor sendo deixado de lado. E por vezes o Senhor sendo negligenciado. E por vezes a vontade do Senhor sendo negligenciada. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Os trabalhadores do Senhor precisam ser pessoas atentas.
Os adolescentes do Almerindas estão lá, mas e você? Aonde está o seu coração? Porque onde estiver, aí está o seu tesouro. Aonde está a sua atenção? Porque aonde a sua atenção estiver, aí estará o seu tesouro. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade dos seus dias? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você pensa? Qual é a primeira coisa que você faz? Eu vi um vídeo lá no Instagram e eles, tipo uma paródia, e eles fazem a ideia de que se nós tratássemos a Bíblia como tratamos o celular. E aí a pessoa ia o tempo todo para todo lugar com a Bíblia na mão. Ela acordava e lia um versículo. Ela conversava com alguém, deixava a pessoa de lado e lia um versículo. O tempo todo com a Bíblia na mão. E eu comecei a refletir sobre prioridades. Qual é a nossa prioridade? Aonde está a nossa atenção? Você está sendo um produto? Você é só um produto desse grande mercado que a gente encontra no mundo? Porque a palavra do Senhor, ela nos assegura que a nossa satisfação precisa estar em fazer a vontade daquele que nos enviou. O versículo 35 diz: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Erguei os olhos e vede, pois os campos já branquejam para a ceifa. Jesus aqui ele está fazendo uma distinção muito grande entre a ceifa e a ceifa da fé. Vocês lembram que na perícope anterior eu falei sobre Jesus ter falado com a mulher samaritana, essa mulher saiu, falou com os de Samaria e agora os campos já branquejam para a colheita. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, está verdinho ainda, mas os campos, os verdadeiros campos, já branquejam para a colheita. Olha a necessidade desse povo, olha a necessidade dessa cidade, os campos já branquejam para a colheita. Mas e Jundiaí? E as nossas escolas? E os nossos trabalhos? Será que estão brancos para a colheita? Será que alguém tem semeado lá? Porque para a colheita ficar pronta, alguém semeou. No caso aqui, Jesus. Depois a mulher samaritana. Lá onde você trabalha, quem tem semeado o Evangelho? Quem tem distribuído as sementes? Será que você está atento a isso? Espera aí, se não está pronto para colher, eu preciso semear. Espera aí, se está pronto para colher, eu preciso colher. Você tem estado atento às oportunidades que o Senhor coloca diante da sua vida? Eu percebi, preparando esse sermão, que toda vez que eu venho falar aqui, a gente acaba indo para esse lado, né? A questão da evangelização, a questão da necessidade do trabalho. É porque eu gosto demais disso, gente. Nossa, eu gosto demais de evangelizar. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Essa precisa ser a nossa constante oração, gente. Nos ambientes em que nós estamos inseridos. É claro que nós temos interesses pessoais. É claro que o nosso desempenho lá no serviço é importante. É claro que o nosso posicionamento como cristão precisa ser com muito cuidado, muito cauteloso nos dias em que nós estamos vivendo hoje. Mas você tem tido atenção nas oportunidades que o Senhor coloca diante de você? Naquilo que o Senhor quer que você faça? Você tem estado atento? Os discípulos perceberam que Jesus estava com fome, mas eles não perceberam que os campos já branqueavam para a colheita. E eles estavam perto de Jesus. Nós estamos perto de Jesus também através da palavra dele. Nós temos o roteiro inteiro aqui. Eles tinham só uma parcialidade? Qual tem sido a nossa atenção? Onde está a nossa atenção? O texto continua e no versículo 36 ele diz: O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Isso é lindo demais, gente. Saber que nós temos a oportunidade de trabalharmos para o Senhor e alegrarmos o nosso Senhor. Talvez é muito mais difícil a gente trabalhar na empresa e alegrar o nosso chefe, não é verdade? Ainda mais se o chefe for aquele tipo de pessoa ranzinza. Mas o texto está dizendo que aqueles que colhem, eles ajuntam para a vida eterna. O texto está dizendo que aqueles que colhem se alegram e ainda alegram o Senhor. Isso é um tremendo privilégio. Mas você vê isso dessa forma?
trabalho na igreja para você é um privilégio ou um fardo? Vir todos os domingos aqui é um privilégio ou é um fardo? Gastar tempo com o Senhor, lendo a Bíblia, orando, é um privilégio ou é um fardo? De manhã o pastor falou que nem sempre é fácil orar. E eu fiquei refletindo sobre isso. E aí eu fui pesquisar. Qual é a média da oração do povo brasileiro? Cheguei a pesquisas de 8 minutos. Cheguei a pesquisa de 10 minutos, de 5 minutos. Não se sabe ao certo. Deixa o povo brasileiro lá. Qual é a média da sua oração? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Para você, servir ao Senhor é um fardo ou é uma grande alegria? Pois para aqueles que semeiam, para aqueles que ceifam, se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Servir ao Senhor é um grande privilégio, gente. Servir ao Senhor é um tremendo privilégio. O texto continua e diz assim no versículo 37. Pois, no caso é verdadeiro o ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Não é uma pessoa que planta a mesma pessoa que colhe. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Em terceiro lugar, os trabalhadores do Senhor são unidos. São unidos. Nós estamos aqui na terra para trabalhar em união. O Senhor não nos fez sozinhos. Não é bom que o homem esteja só. O Senhor não nos chama para ser individualistas. Olha, o que importa é a minha vontade, é a minha satisfação. Cuidado com o relativismo, gente. Os trabalhadores do Senhor são pessoas unidas. Um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Ontem eu citei o exemplo lá que uma vez eu evangelizei um amigo meu. Muito tempo evangelizando ele. E falava para ele, pregava e convidava. Não, vamos para a igreja presbiteriana. Lá tem palavra, lá é bom. E aí ele começou a namorar uma menina da Assembleia de Deus. E ele começou a ir para a igreja com ela. E eu falei para o Senhor, Senhor, mas eu estou há tanto tempo chamando ele para ir para a igreja e ele nunca foi, o que está acontecendo? E aí naquele dia eu aprendi que o semeador, gente, o Senhor, Ele que dá o crescimento. Ele chama as pessoas de diversas formas diferentes. Um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Um joga a semente, um prepara a terra, o outro rega, e o crescimento vem do Senhor. Nós não estamos aqui para ser individualistas. Muito pelo contrário, precisamos ser unidos. Mandei mensagem para a menina, olha, glória a Deus, porque ele está indo para a igreja com você. Que bênção. Faz uma visitinha aqui para a gente, vocês dois. Chamei, né, gente? Mas a verdade, gente, é que o mundo em que nós vivemos prega justamente ao contrário. Cada um por si. A Bíblia prega outra coisa, gente. Nós precisamos nos importar com o próximo igual a nós mesmos. Nós precisamos servir ao próximo igual servimos a nós. O Senhor lavou o pé dos próximos. O Senhor cuidou dos próximos. Ele olhava para aquele monte de gente e se compadecia, porque era um povo como uma ovelha, umas ovelhas como não tinham pastor, como se não tivessem pastor, perdidas, desgarradas. Mas e a cidade de Jundiaí, gente? Será que não estão nessa mesma situação? Será que os nossos amigos não estão nessa mesma situação como ovelhas que não têm pastor? E o que nós, que temos o bom pastor, temos feito com isso? E o que nós, que conhecemos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, temos feito com isso? Percebam a urgência do texto. Percebam a necessidade da urgência do texto. Os campos já branquejam para a colheita. E nós caminhamos aí fora, a gente vê que aqueles frutos que não são tirados da árvore, eles caem e apodrecem. E o campo do Senhor já branqueja para a colheita. O que nós precisamos fazer? A nossa comida consiste em fazer a vontade daquele que nos enviou. Qual é o nosso desejo? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a nossa satisfação? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. O texto termina e ele diz: eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. União. Os trabalhadores do Senhor precisam estar unidos. Nós, como corpo do Senhor, precisamos de união. Você sabe qual é o desafio que o seu irmão que está à direita está passando?
o seu irmão que está à esquerda está passando? Você sabe quais são as suas lutas? Os trabalhadores do Senhor precisam ser unidos. Nós, como corpo do Senhor, precisamos constantemente pedir para que Ele nos ajude a olhar para a cruz. E depois de olhar para a cruz, a olhar para o rebanho dEle. E desse modo, a nossa satisfação e a nossa alegria está no Senhor. Os trabalhadores do Senhor são pessoas dispostas. Não gaste o seu tempo com coisa fútil. Gaste o seu tempo em fazer a vontade daquele que te enviou. Os trabalhadores do Senhor são pessoas atentas. Não gaste a sua atenção com coisas fúteis. Gaste sua atenção em fazer a vontade daquele que te enviou. E os trabalhadores do Senhor são pessoas unidas. Cuidado com o individualismo, porque no céu vai estar todo mundo junto. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom, ó Deus, meditarmos na Tua palavra. Senhor, os campos já branquejam para a colheita, ó Deus. E por vezes nós achamos que não temos capacidade de servir a Ti. Os nossos erros, ó Deus, as nossas faltas, os nossos pecados, por vezes nos tentam dissuadir a fim de não fazermos nada para o Senhor. Mas nós cantamos que apesar dos nossos erros, apesar das nossas faltas, apesar da glória que o Senhor tem, o Senhor se importa conosco. Pai bendito, nós queremos do Senhor a intrepidez, a ousadia, ó Deus. O senso de importância de pregar o Teu Evangelho e de anunciar que Cristo vive e que aqueles que se achegam a Ele experimentam de uma paz, ó Pai. Senhor, coloque nos nossos corações o senso de urgência. Abra os nossos olhos para estarmos atentos. Senhor, nos desperte para que estejamos dispostos. Não nos deixe procrastinar, ó Deus. Não nos deixe ser pessoas preguiçosas, Senhor. Muito pelo contrário, que tenhamos disposição, pois a nossa comida também, ó Deus, consiste em fazer a vontade daquele que nos enviou. Senhor, em nome de Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, que o bom Deus possa nos encorajar todos os dias a fazer a Sua vontade.